5 veículos são furtados ou roubados em média por dia em Ribeirão. A zona sul da cidade lidera as estatísticas. Estacionar em determinadas ruas dessa região é correr um risco enorme de ficar no prejuízo. Não tem muito tempo que a Camila está de moto nova. A última que tinha foi furtada enquanto ela trabalhava próximo a um shopping de Ribeirão Preto. A ação chegou a ser flagrada por câmeras de segurança de uma loja. Somente ela teve acesso às imagens e diz que não levou mais do que 2 minutos para que o ladrão conseguisse fugir com o veículo sem despertar a atenção de alguém. Ele simplesmente veio, pegou o capacete, estourou o guidão, estourou a trava de segurança que tinha, ele montou na moto e foi embora. E aí a gente fica como? Como a gente fica ao ver a imagem dessa, se deparando com isso, né? É muito difícil porque, que nem eu falei, é uma situação constrangedora. A gente sai para trabalhar e não tem ou para ver o certinho que a gente tem, que a gente luta para ter. O risco de ser, mais uma vez, vítima dos bandidos acaba atormentando a vendedora, que investiu agora em novas travas e rastreador para a moto. Não tem uma viatura que ao menos rodeie aqui. A gente pede segurança aqui para o bairro, porque a gente trabalha, a gente sai para trabalhar. A gente luta para ter o nosso bem e quando a gente chega não vê. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que durante o ano passado, 2.133 veículos foram levados pelos bandidos em Ribeirão Preto. Uma média de 5 furtos ou roubos praticados por dia. Nesse ano, as estatísticas estão se mantendo no mesmo patamar. Em janeiro, foram 138 ocorrências envolvendo carros e motos. A zona sul da cidade lidera os índices. Mesmo em ruas movimentadas, a ação não é inibida e os crimes acontecem a qualquer hora. De olho nos números também está o Conselho de Segurança da região sul. Silvia entende que inibir a criminalidade depende de um esforço conjunto entre polícia militar e comunidade. Nós entendemos que quando há um trabalho em sinergia, o resultado vem. É um trabalho em sinergia que eu falo, entre o Conselho de Segurança Comunitária da região sul, Polícia Militar, Polícia Civil, diversos departamentos de Ribeirão Preto e os bairros. Quando os munícipes de Ribeirão Preto eles se juntam e se organizam, vou te dar um exemplo, o trabalho do PVS, o Programa Vizinhança Solidária. Quando se estabelece isso, se faz o treinamento que é realizado pela PM e se estabelece isso no bairro e por ruas, estabelecendo a liderança e os tutores, nós temos ótimos resultados e também temos diminuição da criminalidade, que é um trabalho realmente que engloba a população, os departamentos, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e o Conseg Sur se torna aquele que vai intermediar as ações, vai facilitar, vai ser o interlocutor, o facilitador de cada ação para realmente atingir o bem comum, que é trazer a segurança e a paz para a região sul de Ribeirão Preto. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que no ano passado, em Ribeirão, 1.635 pessoas foram presas em flagrante e 768 veículos foram recuperados. A Polícia Militar também nos enviou uma nota, disse que trabalha em operações especializadas para combater o avanço desses crimes na cidade. A gente continua falando sobre esse assunto, já aqui no nosso telão, no nosso canal digital da Clube, está o professor de Direito Daniel Pacheco. Professor, nós temos aí então o relato dessa vítima, onde o bandido acabou estourando a trava de segurança, levou a moto que ela inclusive usava para o trabalho. É um problema que se tornou seríssimo aqui em Ribeirão Preto, né, doutor? Uma ótima tarde. Muito boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Sim, infelizmente essa é a nossa realidade, né? Porque o que a gente não pode esquecer é que Ribeirão Preto é uma cidade que tem crescido bastante. Então, infelizmente, já não é mais uma cidade pequena e tranquila. E, como acontece com toda cidade grande, temos outros exemplos no interior, Campinas também, uma cidade que tem bastante problema, você acaba perdendo aquela característica de uma cidade onde todos se conhecem, que as pessoas se cuidam. E a consequência acaba sendo essa, a gente acaba tendo aumento de criminalidade mesmo. Então, infelizmente, é esse fenômeno que nós estamos vivendo. A Polícia Militar garante que realiza operações para combater o avanço desses crimes, mas nós temos aí uma média de 5 furtos ou roubos de veículos por dia aqui na cidade. O que é preciso ser feito, então, para garantir a segurança dessas pessoas, doutor? Então, para resolver esse problema, a gente vai precisar de várias ações que têm que ser tomadas em conjunto, né? Porque é claro que a PM faz um trabalho muito valioso e que é extremamente útil, mas a gente precisa ter também a colaboração da população. E essa colaboração se dá em várias frentes, né? A primeira delas
é sempre comunicar à polícia quando houver algum crime. Porque esse é um problema muito sério que a polícia enfrenta. Eventualmente, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência, não comunicam para as autoridades que foram vítimas de algum crime. E aí, com isso, esse crime acaba não entrando nas estatísticas. E essas estatísticas que vão direcionar o trabalho da polícia. Então, para eles saberem onde fazer o policiamento, onde que vale a pena colocar uma viatura, onde não vale, eles têm que ter dados precisos. E quando não é feita essa comunicação, muitas vezes esses dados estão viciados. É o que a gente chama de cifra negra, né? Que atrapalha demais a questão policial. E, fora isso, o que melhor funciona, né? É o que eu dizia anteriormente, a gente ter esse controle que é feito pela própria população. Então, na reportagem, falaram muito bem aí sobre a vizinhança solidária, e esse tipo de iniciativa é que é importante, a gente ter a própria população fiscalizando, vendo o que aconteceu e tentando, com isso, reduzir a criminalidade. Doutor, e muitas vezes esses crimes, né, eles estão relacionados com outros delitos também. Sem dúvida nenhuma, né? Porque, na realidade, ninguém furta veículo, né? É muito raro a pessoa furtar o veículo para ficar com o carro, para usar o carro, né? Então, normalmente, esse veículo furtado vai ser utilizado para alguma outra coisa. Então, assim, no mínimo, né, a gente vai ter um crime de receptação, que alguém vai ter que comprar esse veículo furtado. E, muitas vezes, né, isso está ligado à questão de droga também. Então, muitas vezes, o usuário, dependente de droga, acaba cometendo aí furtos para poder sustentar o seu vício. Então, é um problema todo muito sistêmico, né? Foi o que eu falei. Não tem uma solução fácil, a gente vai precisar trabalhar em várias frentes para conseguir, pelo menos, minimizar essa situação tão difícil que nós estamos vivendo em Ribeirão Preto. O senhor já comentou um pouquinho sobre isso, doutor, mas queria ouvi-lo mais sobre esses conselhos de segurança. Eles têm se mostrado também importantes aliados no combate ao crime. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? Se a gente considerar, né, todas essas situações, então a importância de comunicar à polícia, a importância de ter uma fiscalização pela própria população, essa retomada do controle social informal, e fora outros cuidados que a população deve ter, né, que eles já são bastante discutidos. Então, assim, evitar estacionar o carro em lugar onde sabidamente tem furto, iniciativas do poder público de iluminação, de corte de mato nas praças, esse tipo de coisa, né? Você somando tudo isso, a gente minimiza muito o problema. É claro que eliminar não é possível, em lugar nenhum do mundo a gente tem uma situação de zero furtos, isso sempre vai acontecer. Mas dá para melhorar bastante, a gente não precisa viver a situação que estamos vivendo no momento aqui em Ribeirão Preto. Doutor Daniel Pacheco, professor de Direito, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Um grande abraço, boa semana, doutor. Prazer é todo meu, excelente semana para todos.